Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da espiritualidade e dois temas que foram sugeridos no grupo hoje. Um deles é os prós e contras do desenvolvimento da clarividência. Muito bom. Eu vou dar minha opinião e quem quiser discordar ou quem quiser contestar ou perguntar depois, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu entendo que todo o desenvolvimento de atividade dos fenômenos mediúnicos só tem pró. Tenho contra? Tenho contra. Nós temos que ter evolução moral, nós temos que cuidar da nossa reforma íntima, tem que mudar a forma de pensar, a forma de agir, mudar o estilo de vida. Mas esse contra vai ter sempre, porque essa espiritualidade está colocada à nossa disposição por um acordo que nós fizemos. Então, eu prefiro aproveitar os prós dela, já que eu vou ter os contras de qualquer forma. Eu prefiro aproveitar os prós, que é resgatar o meu passado, meus erros do passado, no auxílio ao próximo. Agora, desenvolvimento da clarevidência. Primeiro, a gente precisa entender que nem toda mediunidade é um tipo só. Cada um de nós é dotado de um tipo de mediunidade, de uma forma. Todos têm mediunidade, mas uns intuitiva, outros sensitiva, outros auditiva, outros clarividente, outros de fenômenos físicos, outros enfim, de transporte, outros de materialização de corpos, né, de doação ectoplásmica para materialização de corpos, outros de cura, que são as top das top. E nem todo mundo tem a capacidade clarividente. As pessoas às vezes param, por exemplo, na sensitiva ou na intuitiva. Depende do que a gente combinou. Todas as pessoas que começam na mediunidade começam na intuitiva, passam para a sensitiva e daí, se for o caso, galgam para auditiva, para clarividência, mas nem todos galgam para clarividência. Eu trabalho com um médium clarividente e com uma médium sensitiva na casa de apometria aqui. O clarividente não sente, só vê e ouve. A sensitiva sente. O trabalho dos dois me forma um conjunto perfeito para entender o que está acontecendo. Então, prós e contras de desenvolver a clarividência, como eu já disse, eu entendo como pró tudo, mas primeiro precisa ver se eu tenho clarividência para poder desenvolver, né? Porque eu posso ser um médium sensitivo, eu posso ser um médium de canalização, né? Eu simplesmente canalizo aquilo que o espírito está falando, mentalmente. Eu posso ser um psicógrafo, psicografar, posso, enfim. Nem sempre eu vou ser um clarividente. Certo, povo? Muito bom. A outra questão era colocada sobre em que fase do planeta, que fase, como é que é? Que fase de evolução nós estamos no planeta. E aí ela fala de um movimento de muita gente interessada no fenômeno mediúnico, mas pouco interessada na reforma íntima. Bom, a fase que nós estamos no planeta de evolução é a fase de provas e expiações para regeneração. O planeta está numa fase de provas e expiações e em 2057, aproximadamente, segundo Chico Xavier, ele começa a passar por uma fase de regeneração, que é o TI. Não é uma coisa linda, maravilhosa, não. O planeta está doente. Ele vai na regeneração para a UTI para se curar. Se curando, ele vira um planeta de bons fluidos. E aí, depois, um planeta de todos. Mas essa fase de transição, galera, é para o planeta. Não tem nada a ver com a gente. Até porque nós não temos vínculo nenhum com o planeta Terra.
Nós somos um princípio vital estagiando em forma humana por um determinado tempo. E numa próxima encarnação posso estar ali, a colar, ou aqui de novo, não sei. Mas nós não temos vínculo. Ah, o planeta vai passar para a regeneração, então eu vou ficar bem. Não. Você pode não ir para a regeneração, parceiro. Você vai ter que estar com a sua frequência vibratória equilibrada para passar para a regeneração. E se não for para a regeneração e tiver que ir para um outro planeta de provas e expiações, paciência. O fato é que continua. O planeta vai passar, o que não significa que os habitantes do planeta vão passar. E eu digo, nós somos 8 bilhões de encarnados, o triplo de desencarnados vinculados ao orbe terrestre. Então é gente pra caramba. E pelo que eles me falaram, 30% vai acompanhar o planeta para a regeneração. O resto vai ser espalhado por aí em outros planetas de provas e expiações, primitivos ou pouco mais evoluídos. Vai depender da frequência vibratória de cada um. Diga, dona Alice. Oi, senhor Fernando. Então, nós somos seres vibrantes, certo? Sim. Temos vibração, energia, frequência. E como é estar num planeta que está passando por provas, expiações, para uma regeneração, aonde isso nos toca, já que nós estamos dentro desse planeta com essa frequência e vibração de regeneração, como é que isso ressoa na nossa vibração e frequência? Bom, tudo é energia. Tudo. Do átomo ao arcanjo. Tudo é energia. O planeta regenerativo, ele tem uma frequência vibratória mais sutil que um planeta de provas e expiações, que por sua vez tem uma frequência mais sutil que um planeta primitivo. Então a Terra foi um planeta primitivo, uma energia, uma frequência, uma atmosfera muito densa, passou para provas e expiações, numa atmosfera um pouco menos densa, e vai passar para a regeneração numa atmosfera mais densa, ou menos densa, desculpa. Ela precisa alterar sua frequência vibratória para atingir a vibração de um planeta de provas e expiações, de regeneração. Desculpa, gente. De regeneração. Quem faz isso? A própria Terra, a própria natureza. A espiritualidade assiste e a Terra faz. É hora do planeta expurgar o mal. Tela, planeta, nada a ver com o ser humano. Então, o planeta expurga o mal e aumenta a frequência vibracional e passa de provas e expiações para regeneração. Isso interfere como no espírito que ocupa o corpo humano? O que está acontecendo com o planeta? Está alterando a vibração. Nós não somos seres terráqueos ou terrenos. Nós somos seres divinos. Nós somos princípio vital em uma experiência terrena. Mas o ser humano tem contato com a Terra. Então, a alteração vibracional da Terra altera o padrão vibratório do corpo humano. Não a frequência, não a frequência energética do espírito. A frequência energética do espírito é uma, padrão vibratório do corpo humano é outra. Nós falamos isso naqueles videozinhos que nós colocamos no grupo para responder a pergunta da Denise. Quem Sim, tiver mas dúvida, se, desculpa, pode falar. mas se toca, sabemos que nós estamos, né, como espírito dentro de um corpo humano, existe um espírito que anima esse corpo humano, né,
manifesta o corpo humano. Mas essa energia, quando toca o humano, e nós estamos nesse planeta como humanos, quando ela interfere nessa vibração, por exemplo, a ressonância Schumann tem dias que está enlouquecida no planeta Terra, que é a pulsação do planeta. Nós estamos dentro do planeta, né? Então, isso, de certa forma, nos toca. Como, como humano, nos toca. Como espírito, não. Mas como humano, né? Essa sintonia, digamos assim, com essa vibração de regeneração, pode ocasionar que manifestações, por exemplo, no humano? Emocional, físico, né? Sabemos que o espírito não, porque o espírito está no processo de evolução dele, mas no humano, como isso acontece? Tudo, tudo. Físico, emocional. E esse físico, emocional em movimento não toca, não chega de nenhuma forma a tocar nessa evolução, nesse processo do espírito dentro desse corpo humano? Atinge na maneira que o espírito deixa de dominar o corpo físico. E o corpo físico começa a agir como um bicho, por instinto. O espírito perde o domínio. E o ser humano começa a agir como bicho, por instinto. Atacando, recuando, quando tem que atacar, atacando quando tem que recuar. Mas normalmente o espírito domina o corpo físico, né? O problema é que a vibração, o padrão vibratório do corpo interfere na racionalidade do espírito. Então ele Isso, também se abala, ele também se abala. isso. O fato é que se o espírito tivesse soberanamente dominado o corpo físico, não teria problema nenhum, mas ele não dominou ainda. Porque o nosso espírito é o imperfeito, não é o humano que é o imperfeito, é o Sim. espírito. Entendeu? Mas a mentalização. E você vai entender isso melhor um pouquinho adiante, quando eu for falar da questão de uma outra questão que apareceu lá no grupo, que as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão mediúnica do que com a evolução moral. E aí você vai entender onde que entra o padrão vibratório e a frequência vibracional do espírito. Tá? Mas isso não se intercalam, não interfere uma coisa junto com a outra? Ou Não não? entendi. Não entendi. Essa que você falou, a questão do espiritismo e dessa ocupação, né, com a questão moral. Isso não está interligado de alguma forma? Tá interligado, sim. Tá? Porque, veja só, a questão da nossa colega era que ela vê muita gente preocupada com a questão mediúnica, mas ninguém se preocupa com a reforma íntima. No Sermão da Montanha, Jesus disse: afasta da tua vida o ego e retoma a tua vida para ti. Tudo é ego, gente. Tudo é a gente, inclusive com a gente. Veja só, o poder inebria. Eu tenho poder, eu tenho domínio. Uma questão para vocês refletirem internamente, ninguém precisa falar nada. Vocês estão saindo de casa, com dor de cabeça, passam em frente a uma farmácia e tem uma vaga, é uma vaga de deficiente ou de idoso. A gente para na vaga ou a gente segue no quarteirão, dando volta até buscar outra vaga? Resposta sincera para si próprio. Ninguém precisa falar nada. A gente pensa, é rapidinho, eu vou lá e compro meu remédio, saio rapidinho, não vou atrapalhar ninguém? Ou eu nem rapidinho paro nessa vaga? Quando a gente está numa fila muito grande, está lá meia hora na fila, chegou a nossa hora de ser atendido entre um senhor e uma senhora de 70, 75 anos. A gente dá um lugar para essa pessoa na fila ou a gente
finge que não viu. Quando eu estou no ônibus, entre uma grávida, uma mulher com criança de colo, um senhor idoso, eu me levanto e dou lugar para essas pessoas ou finge que estou dormindo? Quando é Natal, e eu estou na minha casa, com toda a minha família, aquela fartura de comida e bebida, eu penso nas pessoas que estão na rua, nas pessoas que não têm casa para ir, que não têm família, ou eu me fecho naquele meu mundinho e abraço a minha família, fico com ela ali sem me envolver com os problemas alheios. Quando eu vou visitar alguém que perdeu um ente querido e que eu preciso cuidar da dor dele e não da minha, e eu chego para ele e falo assim: ah, rapaz, quando eu perdi a minha ou o meu, também senti essa dor. O assunto é a dor dele, não a minha. Mas eu reverto o assunto para minha dor. Eu quero lembrar de como eu fui valoroso superando a dor da perda do meu ente, sendo que eu fui lá cuidar da dor dele. Essa é uma das piores coisas que vocês podem fazer, gente. Por isso que eu não falo para ninguém das minhas perdas, nunca. Mas a minha família me conhece, então ela chama todo mundo. A minha perda mais recente do Elvis, a coisa mais insuportável que eu podia ouvir era alguém dizer para mim: ah, eu também, quando perdi o meu, o sofrimento foi muito grande. Mas a dor a ser tratada é a minha, não é a sua lembrança da sua dor. A dor a ser tratada é daquele que acabou de sofrer a perda, não a nossa. Relevar nossos méritos e superamos a dor que ele está sofrendo. E alguns ainda dizem: cara, você precisando pode me ligar, me chamar a hora que for, onde for, quando for. Determinado dia essa pessoa liga, porque ela sentiu a necessidade. Você se prontificou a atendê-lo. E ele liga. Você fala: bicho, eu estou entrando numa reunião. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. A dor do cara é agora. Amanhã ele pode acordar sem dor. Ou amanhã ele pode resolver, pensar num jeito de resolver essa dor e não acordar. Então todo mundo aqui é egoísta e eu estou me incluindo nisso. Todo mundo aqui tem ego. Todo mundo aqui pensa em si primeiro antes de pensar no outro. E repito, não estou me excluindo. Enquanto isso existir, esquece regeneração. Talvez até passe, mas tem muito para evoluir para chegar onde a gente tem que chegar. E aí a questão do as pessoas ficam preocupadas com a mediunidade, não com a reforma moral, a reforma íntima. Isso é tendência do meio, gente. A gente precisa abrir a janela e olhar para fora. A gente está num planeta que os dois maiores mercados desse planeta, que mais dão dinheiro, armas e drogas, são os que mais dão dinheiro. Existem duas grandes guerras acontecendo nesse planeta, onde milhares de pessoas estão morrendo por dia, que é no Oriente Médio e na Rússia. União Soviética, não, Rússia. Na Rússia. E daí? São só milhares de vidas de pessoas longe da gente. Ah, mas o que a gente pode fazer? No mínimo, orar.
mínimo. O egoísmo, a divisão é clara, porque o planeta está expurgando o que é mal para passar para a regeneração. O planeta está tirando dele aquilo que não presta. E essa alteração energética, essa alteração vibratória do planeta, faz o mal emanar. Aqueles que se segurarem, que se mantiverem, provavelmente passem para a regeneração. Os que explodirem no mal, como a maioria está fazendo, infelizmente vão ficar para trás. Infelizmente vão para outro planeta de provas e expiações. Vamos dar um exemplo clássico disso. Imagine dois caras primitivos, dois neandertais lá, o Fred e o Barney. Vou chamar eles de Xisto e Clisto. Naquela época não tinha lei social. Ninguém sabia quem era Deus. O cara sabia que ele estava lá, que ele precisava comer. Só. Xisto sai para caçar. Vê a caça e um outro caçador. Ele fala, bom, se eu matar a caça, o cara joga a lança em mim. Então eu vou jogar a lança nele e depois eu pego a caça. Pega a lança, mata o caçador, mata a caça e leva para casa. Tempo depois, passa alguém lá na caverna do X e fala, pô, rapaz, você não sabe, tem uma família vizinha aqui que o caçador da família morreu. E eles estão passando fome. Aí ele para e pensa, pô, eu matei um cara e a família está passando fome. Ele vai até a família e fala, o caçador dessa família era assim, assado, assim? Era isso mesmo. Então, espera aí que eu vou cuidar de vocês, porque quem matou o caçador de vocês fui eu. Então, daqui para frente eu vou caçar para vocês. Vou alimentar vocês. Quando o Xisto volta para casa, ele diz assim, eu não posso mais matar ninguém, porque senão eu vou acumular muita responsabilidade. Vai ser muita gente para eu alimentar. Então, eu não posso matar. Xisto criou a lei para ele. Ele não podia matar, porque senão ele adquiria a responsabilidade demais de alimentar um monte de outras pessoas. Vamos para o Cristo. Cristo sai para caçar. Mesma situação. Mata o caçador, pega a caça, leva para casa, fica lá sabendo da família, chama a família e fala, ou eu matei o seu marido. Eu vou alimentar vocês, mas fui eu que cacei. Olha eu. Fui eu que cacei. Então vocês vão ter que trabalhar para mim. Pega a família do caçador que ele matou e faz trabalhar para ele. E alimenta. Aí Cristo fala assim, peraí, quanto mais caçador eu matar, mais gente eu vou ter trabalhando para mim. E aí eu vou ser poderoso. Eu vou mandar nesse povo todo. Mesma situação. Duas visões. E foi o que Cristo fez. Daí gerou os grandes impérios. E aí a coisa degringolou do jeito que está degringolado. Então, essa dualidade racional a gente tem desde a primitividade. O caminho que a gente vai optar, o livre-arbítrio vai determinar. Se for o bom, ótimo, estamos no caminho certo, vamos para a regeneração. E se não for, nós vamos continuar no mundo de provas e expiações. Ou o mais primitivo. Quem vai decidir isso é nossa frequência. Então, gente, é hora de abrir um pouco a janela e ver que, assim, lá fora o bicho está pegando. Não tem amor, carinho, como a gente gostaria que fosse. E os grandes ditadores, os grandes determinantes do futuro mundial, estão pouco se importando com o planeta.
Olha só que racionalidade. Todo oxigênio que a gente respira está contido numa camada em volta da Terra chamada atmosfera. A gente vive do oxigênio que existe entre a biosfera, a camada de terra, e uma camada acima chamada atmosfera, que tudo é oxigênio. A gente respira isso, a gente vive isso e polui. É racionalidade isso? É a mesma coisa que ligar o escapamento no carro na sala de casa. Acima dessa camada da atmosfera existe a camada de ozônio, de gás ozônio, que protege a gente dos raios ultravioletas do Sol, que se chegarem na Terra são fatais para o ser humano. Torra a gente. E a gente destrói a camada de ozônio. A natureza é o lugar de onde a gente tira todos os nossos bens de consumo imediato ou duradouro. Bens duráveis ou de consumo imediato. Todos vêm da natureza. Do vegetal do alface ao celular de última geração. Passando por TV, por geladeira, por carro. Tudo vem da natureza. E a gente destrói. Não é racional? Nós não estamos preparados? Nós não estamos bem pra caramba? Estamos longe, gente. Estamos longe. Buscando o caminho, acertando o caminho. Claro que eu não estou me referindo genericamente a todos, generalisticamente a todos, mas a grande maioria. Porque é o poder. Eu quero o poder. Se tiver uma verba de 2 bilhões para alimentação de crianças na escola pública, e eu reduzir a qualidade dessa alimentação, pouco me importando com o futuro biológico dessas crianças, e pegar 1 bilhão para mim, eu vou ficar com 1 bilhão. Eu vou ter uma vida maravilhosa. Ter uma vida de tranquilidade. Não me interessa que as crianças não vão comer direito, que vão ter problemas posteriores de patologias graves por ausência de elementos necessários na alimentação de infância. Não me interessa com isso. Me interessa com amigo. Pegar 1 bilhão para mim. E 1 bilhão dá para comer. Dá para comprar salsicha, arroz e purê de batata para esse povo. Não dá? Dá para comprar uma farinha. Pelo amor. É isso. 90% da população pensa assim. Infelizmente. Né? Agora, isso me lembra uma... Bom, eu não vou contar isso não. Fala, Jaque. Bom dia. Ô, Bom dia, Fernando, querido. e essas queimadas que estão acontecendo aqui com a gente, né? Elas fazem parte desse processo, dessa evolução que nós estamos passando de algumas pessoas, no caso, está sendo os animais, né? Terem que fazer a passagem, ou é algo do humano mesmo que não está percebendo? Eu falo no sentido assim, por exemplo, a gente teve o Covid, né? E aí foi uma coisa que aconteceu e um monte de gente desencarnou, né? A queimada faz parte desse processo da Terra ou não? É totalmente criminoso. Já que eu acho que eu não entendi muito, deu umas falhadinha no microfone. Da Covid em diante eu não entendi. Teve Covid, beleza. Deixa eu falar aqui, porque eu estava com fone de ouvido, pode ser Oh, isso. glória a Deus, glória a Deus. Tá me ouvindo agora? Muito melhor. Tá. Eu tô perguntando assim, se a queimada, ela é um processo que a natureza teve que realmente acontecer, porque é um processo de evolução, ou é um processo totalmente criminoso? Eu até falei assim, do Covid, né? O Covid foi de uma origem humana, né? Mas que contribuiu de alguma forma para essa desencarnação de algumas pessoas, né? Faz parte desse processo da Terra nesse momento ou não? Não, as queimadas são típicas da ignorância do ser humano. Entendi.
Veja só, é exatamente isso que eu estava falando. O cara sabe que depende da natureza e põe fogo. Se acabar a natureza, a gente morre. Não, mas vamos pro fogo. Vamos viver perigosamente. Vamos depredar, vamos cortar a árvore. A árvore nasce depois, corta tudo aí. Vamos construir na beira do rio. A hora que der enchente, a gente põe a culpa no governo. Vamos fazer barragem de excrementos das nossas minerações bem fraquinha, porque a gente economiza dinheiro. E se ela romper e matar milhares, centenas, milhares de pessoas, a gente põe a culpa no acaso. Vamos construir bem perto do mar, para que não deixar que ele tenha espaço de recuo. Porque se vier um tsunami, obra da natureza. Esses são seus irmãos. São as Entendi. pessoas com as quais você vive. Entendeu, querida? Entendi. Obrigada. Imagina. Obrigado a você por ter vindo. E é isso, pessoal. Vamos abrir aí a poder da ganância, poder e ganância. Poder, ganância e ignorância. Quem quer conversar mais? Quem quer falar mais? Quem tem dúvida? Igor, tá tranquilo hoje? Ô, Fernando, eu tenho uma outra dúvida que talvez não seja muito a esse assunto, mas é porque eu fiquei pensando nisso esses dias. Você já tinha falado, né, que nós temos vários processos de encarnação, né? Sim. E nossa evolução, a gente veio do mineral, vegetal, animal, para chegar na forma humanoide, né? Não sei se é humanoide que fala. É isso mesmo. O animal, ele também tem múltiplas reencarnações ou não? Passa só por uma vez? Sim. Tem várias? Sim, É a gente isso? passou. A gente foi animal. Não, sim, eu sei que eu vim animal, mas aí eu me encarno novamente no reino animal, ou eu passo uma vez só para o reino animal e depois já venho Não, para esse não. reino. Não, não. Você passa várias vezes no reino animal. Entendi. Também. Tá. Obrigada, Porque viu? primeiro você vai encarnar como. Você vai vir do vegetal e encarnar como animal da natureza, lá como é que chama? Animal que não é domesticado, meu Deus do céu. Animal Selvagem. selvagem. Isso. Selvagem. Obrigado, obrigado. Minha memória, obrigado, minhas memórias. Uhum. Animal selvagem. Então você vai desenvolver o seu instinto de sobrevivência, comer, beber. Aí você vai se aproximando do homem devagar, várias encarnações. Se aproximando do homem devagar até a domesticalização do bicho. Dali, do selvagem até o animal domesticado, são várias encarnações, tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Diga, Creito. É eu. É polêmica. Aquela Polêmica. polêmica. Aquela pergunta que eu fiz lá da clarividência, eu perguntei por um motivo. Eu conheço a pessoa, ela começou a fazer os estudos para desenvolvimento, foi desenvolvimento, ela começou a desenvolver a clarividência, beleza. Só que ela começou a surtar porque ela estava vendo tanta coisa que ela não estava diferenciando o que era o real, o mundo real, e o que era o mundo espiritual. Ela ficou meio doida, vamos dizer assim, né? Meio louca. E com isso ela parou os estudos. Foi por isso que eu perguntei os prós e os contras da clarividência, né? Como é que a pessoa que está iniciando vai saber diferenciar o verdadeiro com o real, né? O espiritual com o real. A mais importante que é o desenvolvimento é o controle. Isso, é o controle que ela não tinha. Existem técnicas de controle, existe um método de controle da mediunidade que você tempera, você sintoniza, você gradua, né? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu abro minha mediunidade, deixo vir. Quando eu vou ficar em casa, fazer alguma coisa, eu
retraio minha mediunidade, eu fecho meus canais. E existem técnicas para isso. Tá? Meu Deus do céu, que trabalhou com o Chico, um velho, não lembro o nome dele agora, me fugiu o nome dele, de barba branca. Ele dizia que não podia dirigir mais porque não sabia o que era gente e o que era espírito. Falta de desenvolvimento mediúnico. Porque espírito não está aqui na Terra. Espírito não está aqui na biosfera. Ele está na psicosfera. E a comunicação é mental. Eu não vejo espíritos aqui, eu vejo espíritos lá. Eu vou lá. Não eles vêm aqui. Fala, Lili. Cadê tua amiga, Lili? Oi, Fernando. A minha amiga já entrou, tá aqui, ó. Cadê ela? Caiu, eu acho. Mas ela estava aí. Ô, Fernando, a minha pergunta é com relação também a esse desenvolvimento da mediunidade, né? A semana passada eu acho que eu trabalhei em muita coisa, né? Inclusive lá no nosso curso e tudo, foi muita coisa para mim. Inclusive, eu adoeci, fiquei doente, mas quando eu tomei consciência, foi, por exemplo, eu fiquei ruim já comecei a ficar ruim no domingo, segunda, aí tomei consciência na terça, quarta eu estava boa, tô ótima. Então, é, eu queria perguntar isso, né? O quanto que a gente também consegue dominar no nosso corpo, né? Porque sempre quando eu estou trabalhando mais profundamente, eu sinto muita dor nas costas. Aí eu tenho que fazer todo um processo para me limpar também, né? Agora com mais técnicas, né, que eu tenho aprendido, está ajudando muito. E eu queria fazer também essa pergunta, se eu também não fui, por exemplo, a minha perda dos órgãos não estava correlacionada a essa sobrecarga, né? Porque eu perdi alguns órgãos, né? Tive que retirar. Era isso que eu queria refletir hoje, com É, relação a esses prejuízos também que vão acontecendo, não só na parte mental. ixi, travou. Caiu. Caiu. Perdeu. Bom, mas acho que o que eu consegui entender que ela falou foi que depois que ela teve depois da aula do curso de apometria, ela ficou ruim. Eu precisava saber do que ela ficou ruim, mas tudo bem. Gente, a mediunidade tá lá. Quanto mais tempo você segura, isso para aqueles que têm necessidade de desenvolver, nem todo mundo precisa desenvolver. Vamos deixar isso claro de novo. Mas para quem precisa desenvolver, ela está lá, latente. Na hora que você abre, você desenvolve, ela estoura. Ela vai para cima. Então, você vai inicialmente sentir mal, vai passar mal, vai ter... Agora, questão da... O duro é que ela não está aí para ouvir, né? Porque era pessoal para ela. Eu sei o seguinte, eu dou aula de controle mediúnico, de ampliação de mediunidade e controle mediúnico há uns 18 anos, 20 anos. E nenhum aluno meu reclama que não tem controle. Todos eles mantêm o controle mediúnico onde querem, quando querem. Na verdade, onde querem, quando querem, não. Onde a espiritualidade também quer, né? Então, só no trabalho. Então, hoje eu vou trabalhar na casa XPY para, enfim, na apometria. A espiritualidade vai estar lá, você se concentra, abre e trabalha. Se for num bar falar, hoje eu vou trabalhar, só vai chegar espírito apegado à frequência alcoólica, do álcool. Então, o trabalho ali vai ser absolutamente ridículo, você vai se desgastar e não vai ajudar ninguém. Mas eles controlam tranquilamente, todo mundo dorme, ninguém tem pesadelo. Nunca tive notícia de, sei lá quantas dezenas de alunos, talvez centenas, de que não estou dormindo bem, ou
preciso de remédio para dormir, eu não controlo a minha mediunidade, não. Era assim antes. Depois saíram todos zeradinhos. E não que eu seja o guru da mediunidade, não é nada disso. É que a espiritualidade vai desenvolvendo técnicas com a gente vai aplicando essas técnicas, passando para as pessoas. Só isso. Eu sou só o telefone, gente. Eu não tenho dom nenhum, dote nenhum, nada. Eu sou só o carteiro, como dizia Chico. E aí depois acho que eu vou responder a Eliana, mas assim, perda de órgão antes da mediunidade não dá para saber. Não dá para eu vincular uma coisa a outra. E dá para saber que o que acontece no corpo físico tem origem no corpo sutil, né? Isso é na interpretação apométrica, né? Tudo que acontece no corpo físico tem origem no corpo sutil. Então, se tivesse cuidado do corpo sutil antes, na hora, talvez não tivesse reverberado no corpo físico. Ah, o polêmico. Diga, Creio. Não, a coisa é rápido, Fernando. É porque eu vi ela falando de órgão e eu lembrei de ter escutado aí lá no centro que os médiums de incorporação, todos têm as veias mais largas, mais grossas. E foi por isso que uma pessoa conhecida minha que teve AVC não morreu, porque o médico foi fazer os exames e falou: olha, sua veia, as veias aqui de tal lugar são mais largas do que as outras. Foi por isso que você não morreu nesse AVC. Então, pelo que eu falaram, os médiuns que recebem, que incorporam, eles têm as veias do coração um pouco mais dilatadas, mais largas. Não sei se isso é verdade. Cara, se for, para mim é bom pra caramba, porque eu sou médio de corporação e tenho pressão alta. Então, eu tô feliz pra caramba. Eu também. Então, para mim, tá ótimo. Mas eu nunca vi medir mediunidade por calibre de veia, cara. Nunca ouvi falar nisso. Ele falou assim, que era bom pegar mais uns 3 médios que fazem de incorporação para fazer o exame para realmente constatar, né? Porque o médico falou para ele que às vezes ele era diferente. Elas são mais largas, né? Pode acontecer com uma pessoa ou outra ter a calibragem maior das veias, mas eu não posso atribuir isso à mediunidade, a todos os médios ter. Eu não posso. Talvez haja alguma relação. Nunca ouvi falar nisso. Voltou, Helena? Aqui, Fernanda. Você chegou a ouvir alguma coisa do que eu respondi, não? Caí de um jeito que não ouvi nada. O que machucou muito, não? Não machucou. Diga uma Aqui, coisa. ó. É a tua cidade. Eu, hein? São Paulo da Garoa, maravilhosa. Louco. Diz uma coisa para mim. Você passou mal em que sentido no domingo, na segunda? Todos os sentidos, assim, comecei a passar mal mesmo. Aí parece que veio uma gripe, era uma dor no peito, era uma coisa horrorosa, assim. Aí fiquei de cama, não consegui nem trabalhar. Mas na terça-feira parece que sumiu. Quando eu tomei consciência, assim, aí foi sumindo. Quarta-feira estava boa já. Qual foi a consciência que você tomou? O que veio para você e falou: presta atenção? A consciência sente que, claro, eu tinha trabalhado muitas coisas, não foi só nosso atendimento aquele dia, porque para mim foi muito forte, e que estava tudo tranquilo. Aí parece que eu precisava conversar com as minhas células, que não precisava dessa invasão. Eu fui fazendo uma mentalização interna, assim, sabe? E aí fui voltando ao normal. Foi como se tivesse sido um grande expurgo. É como se eu tivesse... Tudo começou a ficar muito ruim, o intestino, o estômago, tudo, assim. Deu E diarreia, aí depois... Diarreia. ânsia de vômito. Isso. E eu sudorese. normalmente, né? Sudorese,
Tudo falta de saindo. ar, Tudo saindo. tudo Tudo isso. saindo. Pois é. Tudo que estava E retido lá estava saindo. uma coisa que me assustou, né? Foi um gosto amargo durante a noite que, que eu, assim, parece que eu estava soltando bilis, assim, né? É a Billy. E uma coisa assim, aí depois calmou. Onde que você trata seus sentimentos, ô consteladora? Hã? Qual órgão que trata os sentimentos, dona consteladora? Fígado, Fígado, não é? né? Ele está sendo limpo. Está vindo a Billy. E assim, Então, agora, aí eu pensei em chamar e tudo, eu falei assim, não, mas eu tenho que aguentar, sexta-feira a gente conversa, né? como que você está Não agora? não vou fazer isso, vou chamar, vou dizer, a Carol, Ah, próximo você já eu fiquei sabe o que muito é, mal. não precisa chamar. É, Como que você está agora? Caiu de novo. Questão dos órgãos agora fica eu para já o sei, próximo. né? Já voltou? A presença muito forte, assim, da espiritualidade, assim, sabe? Era como dizendo assim, agora aguenta aí, Por que sabe? será? Porque será, né? Eita, nós. Escuta, agora sim, questão dos seus órgãos, eu não tenho como relacionar uma coisa a outra. Eu não acompanhei esse processo e essa, Claro. eventualmente pode acontecer de ter sido uma desatenção sua de cuidar dos corpos sutis. Eventualmente, não estou garantindo que isso aconteceu, mas eu não tenho como relacionar uma coisa com a outra. Certo. Certo, querida? Tá bom. Vamos aprendendo, né, Fê? Mas eu Sempre. fiquei um pouco assustada, mas quando eu tomei consciência, assim, e comecei a conversar com as minhas células, com o meu próprio espírito, assim, agradecendo também, foi tudo acalmando e eu fiquei em paz, sabe? Foi lindo, assim, foi de verdade um processo mágico, assim, bem bacana. Aí me intuí de tomar alguns chás e foi indo, bacana. Maravilhoso, maravilhoso. Esse povo é interessante, né? Busca o caminho, busca o caminho, busca o caminho, a hora que encontra, fica com medo. Assusta. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Bom, alguém mais dúvidas? Então vamos embora para o Evangelho, para garantir nossa semana. Quem trouxe hoje? Quem trouxe o livrinho? Alice sempre, meu braço direito. Quem mais? Ninguém, ó. É uma vergonha, gente. Vocês vêm fazer o Evangelho sem Evangelho. O Fredão e a Alice são lateral esquerdo e lateral direito. É impressionante. Quem que é a Thay? A Thay vai ler. Você leu a última, né, Thay? Então, a Thay leu a última. Ô, Igor, vai o Igor ler hoje. Então. Hoje leu o Igor. Esse aqui é o mesmo, né? Eu não consigo ver, cara. O Evangelho segundo o Espiritismo, é isso aí. É esse mesmo. É isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui a abertura. Aí abre para o Igor ler. Depois da leitura, a gente faz um comentário e eu faço o encerramento. Tudo bem? Todo mundo com a aguinha aí? Inclusive eu, que eu bebi ela toda, vou ter que pegar mais. Espera aí. Vai lá. Ô, Igor. Igor, Oi, pode falar. é do Kardecinho esse aí? Esse aqui é do Kardec, é porque eu não sei Kardecinho. se a paginação tá igual, mas vamos lá, a gente lê aqui depois. A O que paginação não importa, tá igual. o que importa O é a importa é a mensagem. mensagem, né? O meu é de um jeito, o da Alice é do outro. Pois é. O outro Esse lá no aqui é, meu. esse aqui é o que eu Quem? uso para fazer o culto no lar, né? Então, Ô, assim, é Fê, bem Oi. básico, né? nós vamos gravar o Evangelho? Acho que não, né? Eu vou me Então despedir finaliza aqui. aí e aí ninguém Tá. sai, tá? Só para O, finalizar a gravação. o Evangelho segundo o Espiritismo, todos são do Denis Rivail, vulgo Kardec.
As traduções é que mudam, por isso que muda a A confecção, paginação. tá? Entendi. Gente, eu Ô, vou. Fê, Hum, eu posso sair depois da leitura? É melhor ter algum problema? Porque eu ia sair 9h30, mas como vai ler o Evangelho agora, eu queria ficar na leitura, mas logo depois eu posso sair. logo depois da leitura acaba, meu anjo. Não, mas aí mas aí tem um comentário, assim, logo depois da leitura eu posso sair? Sim, sem estar. Pode. Ok, Tá ótimo, obrigada. ainda fica à vontade. Então eu vou, né, me despedir, mas nós vamos depois, podem ficar aí que nós vamos para o Evangelho. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo no coração de todos.